Então, semana passada a gente falou disso um pouquinho quem era Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, e sobre um pouquinho a gente quando ele escreveu o livro. Essas e outras, quem quiser, a gravação está comigo. Hoje a gente vai começar a parte de fora do livro, ou seja, o título, tá? É mais um shiur, só precisa conhecer 4 palavras, ou um pouquinho mais. Não dá para ver muito bem, mas esse aqui é o sha'ar, é a parte, como fala isso em português? A abertura do livro. A abertura do livro da primeira impressão. A primeira impressão foi no ano Tafkuf, ou seja, 1740. Ainda em vida do Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, do Ramchal. E para saber sobre o que o livro fala, é bom escrever o que escreveram, ler o que escreveram sobre o que o livro fala. Então o livro chama assim, a abertura chama assim, Sefer Mesilat Yesharim, livro Mesilat Yesharim. Mesilat é um caminho, e Yesharim a gente já vai descobrir o que são. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, também tem que explicar por que precisa de um caminho. Por que é Mesilat? Kolel Kol Inyanei Musar Veirat Hashem. Ele inclui todos os assuntos de Musar e Irat Hashem. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que Musar e Irat Hashem são duas coisas. São coisas diferentes, porque senão não precisava escrever 2 vezes. O que é Musar e o que é Irat Hashem? Musar é... De novo, Comportamento ético. ética, né? Mas é ruim essa... Traduzido como ética. Eu acho a palavra mais Moral, próxima que eu achei, talvez moral ou disciplina. São palavras... Musar, Bekitur, é o que você precisa saber para ser, como se diz em árabe, mensch. Para ser um ser humano, para ser uma pessoa. Você não gritar, não ser uma pessoa raivosa, lavou das suas midot, ser uma pessoa alegre, uma pessoa disposta, uma pessoa não preguiçosa. Para isso eu preciso do Musar. Em outras palavras, Musar não é uma coisa que Shayach davka para Am Israel. Talvez o Musar de Am Israel é diferente do Musar dos Goi. Mas todo ser humano, por ser humano, ele precisa ter um Musar, ele precisa ter a ética. E a humanidade realmente procura, não sempre acha, mas procura o caminho para achar como ser Musari, como ser ético, como ser moral. Tem vários erros no caminho, já que eles não têm Torá, então muitas vezes o tiro sai pela culatra. Mas a humanidade, o ser humano de forma geral, procura ser uma boa pessoa. Isso é fato. Isso é Musar. O que é Irat Hashem? Irat Hashem é outra coisa. Irat Hashem, em tradução livre, de novo, é temor a Deus, mas isso é uma tradução muito pobre. A gente vai começar a estudar. Todo o livro Mesilat Yesharim, ele é, na verdade, focado a Irat Hashem. Irat Hashem é a conexão que o ser humano tem com Hashem. Isso é, em palavras bem simples, é a relação do ser humano com Hashem, a gente vai chamar de Irat Hashem. Tem também a Avá, mas tudo isso inclui nesse assunto geral que chama-se Irat Hashem. Então, se o livro Mesilat Yesharim, ele inclui o Musar e a Irat Hashem, quer dizer, ele vai te construir ele vai te ajudar a construir a nossa personalidade em todos os nossos lados humanos, voltados a atingir a Irat Hashem. Não é um Musar qualquer. Existem livros de Musar que falam, por exemplo, o livro Orchot Tzadikim, livro famoso, que esse já, mas a tradução de O Caminho dos Justos é mais próxima de Orchot Tzadikim do que Mesilat Yesharim. Ou o livro Pele Yoetz, do Eliezer Papo, italiano, eu acho, se não me engano. Também, são livros que são divididos em tópicos. Tem um tópico, primeiro a gente vai falar sobre a Simcha. Então hoje a gente fala sobre a Simcha, sobre a alegria. Depois a gente fala sobre a Pachad, sobre o medo. E cada vez a pessoa trabalha numa área e fortalece esse músculo na sua personalidade, na sua índole, na sua moral. E trabalhou aqui, agora passa para a próxima. Baruch Hashem, enquanto a gente vive, a gente falou sobre isso. Sim? A gente está na marcenaria. Enquanto a gente vive, tem o que fazer aqui. Isso é um tipo de livro. O Mesilat Yesharim, ele é uma Mesilah. Ele é um caminho. Ele é uma construção.
ele também muitas vezes vai tratar de midot, vai tratar de partes da nossa índole, da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, mas não de forma esporádica, sim de forma construtiva. A gente quer atingir alguma meta. Qual é a meta que a gente quer atingir? Irat Hashem. Em outras palavras, eu só vou ler o final do livro um pouquinho, só para a gente ter uma ideia onde a gente quer chegar. Isso chama spoiler. Isso chama spoiler, sim, mas é bom saber. É bom saber. Depois a gente vai ter que, quando a gente começar o livro, eu vou... Vai ter sim. Eu não vou ler a última frase, eu vou ler só o começo do último capítulo. Não, só... Faz cadê depois de terminar o livro? Daqui, E o Rafa agora na casa do Marcos falou, vamos fazer um segundo, para ler o Nishma, né? Pedrinho não foi. Aí o Alan falou assim, fala com o Pedrinho que ele... Fala que é isso. Não, eu tenho engatado aí do Araiota. Então, eu só vou te falar. Por que eu vou ler o final do por que eu vou ler o final do livro? Eu vou ler o final do livro porque a gente tem que saber sobre o que sobre o que o livro fala. Qual é o assunto? Quer dizer, em inglês diz the bottom line, o objetivo final, como se fala A isso? linha do fundo. A linha do fundo. É Árabe. isso é literal, mas aquilo, no final das contas, o livro tem que te levar aqui. Sabe o que é? Só presta atenção. Tá? Esse é o objetivo do Messias Teixari. Porque se alguém não se interessar também... Então, se você tem partir outra... semana que vem, se fica você tem- hoje e não volta semana que vem. Exatamente. Pode sair Vamos também ver hoje. quem não vem semana que vem. Vamos tirar uma foto. Nata, tira uma foto das pessoas, inclusive As da expectativas. nossa visita. Isso Vamos ver quem não vai estar semana é que vem. muito importante ter as expectativas certas. Eu não quero desapontar ninguém. Se alguém aqui achou que a gente ia falar sobre como 101 formas de controlar a minha raiva e de falar em público, então vamos ver sobre onde o livro quer chegar. Inyan HaKdusha Kafulo. Bebiur Minyan. Tem uma última midá que o Mesilat Yesharim fala, chama-se Midat HaKdusha. Inyan HaKdusha Kafulo. O assunto da Kedusha, ou seja, a Kedusha, ela é dobrada. Dehainu, Tchilato Avodah Vesofo Gmur. No começo a pessoa consegue trabalhar para construir isso, mas você não consegue atingir a Kedusha sozinha. Você precisa que a Kadosh Baruch Hu te dê de presente. Tchilato Ishtadlut Vesofo Mataná. No começo, de novo, Ishtadlut você faz o seu trabalho e depois você ganha isso de presente. Vehainu Shetchilato Uma Shadam Mekadesh Et Atzmo. No começo a pessoa tem que se santificar. Vesofo Ma Shemekachim Oto. O final do livro, o final da Kedusha, Hashem traz para essa pessoa uma Kedusha especial. Se alguém prestar atenção, isso lembra muito a Nevuah, a profecia. A profecia também é assim. A pessoa trabalha, chega lá e agora espera para Hashem dar para ele de cima a Nevuah. Lembra muito o Rodesh Elul. Lembra muito Ali do David, do David. Bidioc. Se esforçar, mas se não vier de cima, não... O cara que é Kadosh, tem aqui Vetirá Efresh Ben Atahor, que é a madrigal antes lá Kadosh. O que é um cara Kadosh? Acha Kadosh, Hadavek Tamil Elokav. O cara está sempre junto, sempre grudado, sempre junto a Hashem. Depois a gente precisa definir um pouco mais o que quer dizer estar junto com Hashem. Quer dizer, sentar com ele no banco, onde é junto com Hashem. A gente vai falar sobre isso quando chegar lá, daqui uns 3 anos. Venafshom Mitalechet Ben Muskalot. E o cara está o dia inteiro pensando em muskalot. Muskalot são coisas espirituais, a mitiot. Não estão ideias intelectuais, mas a muskalot é mitiot. Isso também é nevoa, em outras palavras. É Ruach HaKodesh. Be'avat Boró ve'irato. Sempre com amor e temor a Hashem. Ve'inei nechshav lo ki'ilu mitalech lifnei Hashem ba'artzot ha'chaim. Que a gente fala no Le David, a pessoa está sempre andando frente a Hashem na Be'artzot ha'chaim, na terra da vida. Tem quem diga que é o Gan Eden, tem quem diga que é Eretz Israel. Bechol Ofen está falando aqui de uma madrigal muito, muito alta. Odenu po ba'olam hazeh. Mesmo que a pessoa ainda está nesse mundo, é o cara que vive em outro mundo. Como falaram Chachamim, Olamcha tirei bechayecha. Uma pessoa que anda aqui, mas, na verdade, por dentro, ele está no Olam Haba já. Então, é lá que a gente quer chegar, tá? Esse é o objetivo final. Qualquer pessoa, eu espero, e qualquer um dos presentes entende que a gente não vai atingir isso quando a gente terminar o livro. Isso também, de novo, para alinhar as expectativas. Para atingir isso, você tem que trabalhar a vida toda no Mesilat Yesharim.
Mesilat Yesharim é um caminho para a vida toda. Ou seja, onde um Yehudi tem que chegar na vida só para dar um gostinho, o Mesilat Yesharim ele é baseado numa braida que falou Rabi Nehorai. O Mesilat Yesharim para em Kedushá, na Madregá. A gente vai ver, tudo isso a gente vai explicar durante o livro, mas ele para em Kedushá. Porque depois de Kedushá, tem mais duas fases, que o Mesilat Yesharim nem traz. Depois de Kedushá vem Ruach HaKodesh e Tchiat HaMeitim. Ou seja, uma pessoa que tem Ruach HaKodesh e uma pessoa que pode reviver mortos. Por que o Mesilat Yesharim não traz isso? Se faz parte da Braita? Porque isso não é uma coisa que você atinge. Depois que você chegou na Kedushá, eventualmente você vai chegar, de forma natural, você vai chegar em Ruach HaKodesh e em Tchiat HaMeitim. Isto posto, a gente consegue entender por que a Mesilat Yesharim é uma Mesilá. Você só sabe quando você chega lá, né? Depois Eu sei que a gente... quem... Depois você pegar o trem, só sabe depois de pegar o trem. O quê? O que é? Se você chegou lá ou não. Então, e provavelmente mais do que isso, não só que você só sabe se você chegou lá depois que você chegou lá, não é um lugar estável. Aliás, a maioria das madrigal do Mesilat Yesharim não são estáveis. Não, pode voltar. Vai indo e voltando. A pessoa... A gente está tratando aqui de seres humanos. Seres humanos não são estáveis. Eles vão para frente, vão para trás. Às vezes a gente tem dias melhores, dias piores, épocas melhores, épocas piores. As épocas piores também têm as suas funções. Às vezes a gente tem que voltar para trás para reconstruir as bases. Então a gente vai ver todas as madrigal que o Mesilat Yesharim vai trazer, uma construída sobre a outra. Elas são formadas dessa forma para a pessoa atingir esse nível, e a gente está a vida inteira, a vida toda, mamash, tem que estudar Mesilat Yesharim. Inclusive, quem estudar Mesilat Yesharim na nossa idade, e daqui a 5 anos estudar Mesilat Yesharim de novo, o certo seria que ele viria outras coisas. Porque o reflexo do livro, da Torá, na personalidade dele, na forma como ele vê a vida hoje, tem que ser diferente do que o reflexo que ele teve há 5 anos atrás. Esse é um livro que a gente vai estudar ele de forma contínua. Esse é o motivo que ele chama Mesilá. Mesilá, a gente falou, é um caminho, porque a gente está construindo alguma coisa, está saindo de um ponto X, onde todo Yehudi está, antes de ele começar a trabalhar, antes de ele começar a fazer o que a gente chama de Avodat Hashem, e a gente quer chegar no final. Tem mais um motivo um pouco mais profundo, por que chama Mesilá. Isso tem a ver com o que a gente chama de Dveikut, mas talvez a gente deixe isso para lá. Tem uma pergunta que todo mundo tem que se perguntar. Como a gente se liga com Hashem? É uma pergunta, quer dizer, uma pergunta de coerência. Hashem não é um corpo, não é algo que a gente tem contato nos nossos sentidos, físico. Mesmo nos nossos sentidos intelectuais, o ser humano não consegue captar Hashem. Hashem é ilimitado e nós somos limitados. Essa é a regra básica, a regra mãe da vida. A fonte da vida é ilimitada, mas a vida própria ela é sim limitada. Então, como é que a gente se liga com algo que é muito maior do que nós? Essa é a pergunta que todo mundo tem que se perguntar. A resposta, de forma curta, talvez mais para frente a gente fala mais sobre isso, é que para a pessoa se conectar, segunda-feira a gente falou sobre isso um pouquinho, para a pessoa se conectar com o infinito, ele não consegue, você não consegue botar Hashem no bolso. Aliás, a humanidade, a vida inteira tentou botar Deus no bolso. Inventaram o gênio do Aladim. O que é o gênio do Aladim? É uma força sobrenatural que eu controlo ela. Também tem a historinha do peixinho dourado que faz todos os meus pedinhos, as fadinhas. Toda a cultura mundial, na história Harry Potter, todo mundo quer... Também. Ele quer controlar o sobrenatural. Ele quer... O ser humano tem esse medo do que é maior do que ele. Então ele quer primeiro ele quer acreditar que existe algo maior do que a vida que a gente vive da forma simples. Isso é bom, porque realmente, se o mundo é o que é, então desliga a luz, baixa, fecha a porta, vamos embora, porque não mano. Mas quando a gente acredita que tem uma dimensão, de bem a mais, há uma dimensão que a gente vai chamar Letzorach Ha'inyan, sobrenatural, o ser humano ainda tem medo dessa dimensão. Então ele quer controlar isso toda hora. Quer dizer, eu quero me ligar ao sobrenatural, mas eu quero que eu seja o controlador. A gente fala exatamente o contrário. Eu quero me ligar ao sobrenatural, mas eu não vou definir
um ponto que eu cheguei. Agora eu conheço Hashem, agora eu estou junto com Hashem. Eu vou me colocar num processo eterno de evolução, num processo eterno de melhora, um processo eterno de aperfeiçoamento. Como eu sou ligado no infinito? Pelo fato de eu estar sempre me desenvolvendo, eu sempre quebrando os meus limites. Essa é a minha ligação com Hashem. Óbvio que tem níveis. Tem a pessoa que ela já quebrou vários limites, e que nem a gente falou, o cara come lá no Gdushá, ele come a comida dele como se fosse um korban. Ele pensa só ele tem Ruach HaKodesh. Mas ele quebrou várias barreiras. Mas mesmo ele ainda tem para onde chegar. Em outras palavras, a única forma de se conectar com o infinito é entrando na trilha. Entrando nesse caminho. Entrando na Messilá. Trabalhar nas Midot é muito importante, é crucial. Sem isso a gente vai ver... Tem tempo ainda ou a gente vai deixar isso para a semana que vem? A gente tá indo até as 10, né? Ainda até as 10. Então a gente vai começar, talvez? Trabalhar nas Midot é crucial. Mas enquanto eu estou trabalhando numa Midá específica, num ponto específico, e eu posso falar, eu terminei de trabalhar nessa Midá, eu ainda não entrei na Messilá. Eu ainda não entrei na trilha frente a Yirat Hashem. Então agora a gente entendeu, primeiro, por que o livro chama Messilá. Aliás, tem aqui umas folhinhas, vai passando. Quem quiser, é opcional, tá? Mas aqui, senão eu vou ter que ler um monte sozinho. Depois tem prova, sim. É prova por capítulo. Mas dá para chegar em todas as... Se existe, dá. Hoje, a pergunta é se qualquer pessoa... Não é qualquer pessoa que chega. Não é qualquer pessoa que consegue chegar. Até Kedushá qualquer pessoa pode chegar. Corintiano também. Porque isso está escrito no Messinat Shari. Não, eu falei que é fácil? Não, tem toda a razão. Você perguntou se dá, não se é fácil, se é fácil. Você pergunta se é possível, não se é Tem que fácil. começar do começo, senão... É por isso que a gente ainda nem abriu o livro. Eu vou devagarzinho. Aqui já ficou empolgado. Não precisa ter pressa. Agora ele falou 3 anos, ele Eu já olhei tremeu ali aqui. fininho, 3 anos pô. não dá. Eu olhei o livro ali fininho, tá? Fininha. Não, a gente... Por isso que eu digo, e eu volto a Em dizer. hebraico, não tem 2 conselhos. Depois o Pedrinho vai cobrar. Comprem o livro. Pelo amor de Deus, nem o livro do começo até o fim. Em um mês. Em português, em hebraico, em chinês. Melhor em hebraico. Quem entende hebraico, melhor. Mas quem não entende, que lê em hebraico, em português, dá para ler o livro em 3 horas. Não é um livro grosso, que nem o Pedrinho falou. Esse aqui são 2 livros. Pedrinho, esses são 2 livros. O livro... Aí você explicou que é Aqui, ó, o tem diálogo. o diálogo... Aí tem 3. aqui tem 3. O livro é fino, o livro não é difícil. É o kit básico da Tchula. Pede pro Jairo. O Jairo traduziu. O Jairo traduziu. Esse é o livro. Dá para ler ele em 3 horas. Você tem Shabbat até Sukkot. Então, por isso que eu digo para ninguém se decepcionar que a gente não está indo para frente. E também para saber do que eu... Lê o livro uma vez do começo ao fim. Depois eu não quero estudar. Senão a gente vai ter que estudar uma vez rápido e depois uma vez devagar. Aí vai levar 4 anos. Então, Havá. Vamos estudar só uma vez devagar e cada um que estude sozinho. É um livro fácil. Então a gente explicou a primeira palavra, Messilá. Só para resumir o que é uma Messilá. Messilá é um caminho. A gente falou, o objetivo do livro é chegar em Yirat Hashem. Para chegar em Yirat Hashem, primeiro, quando eu quero atingir o objetivo, eu preciso construir. Eu preciso fazer tem assim uma etapa, depois a próxima etapa, depois a próxima etapa, depois a próxima etapa. Não é uma coisa espalhada, esporádica, que cada ponto é por si só. Por isso não adianta começar uma Messilá Tasharim do fim, tem que começar uma Messilá Tasharim do começo. Segunda coisa, a gente explicou por que precisa de uma Messilá, porque o único jeito da gente se conectar com o infinito é entrando na trilha. É entrar num processo de abertura tmidit, de abertura constante. Se a pessoa tentar botar o infinito no bolso, ele tem um problema matemático. Não dá. Porque o seu bolso é limitado e o infinito é ilimitado, então é um problema muito sério. Então hoje a gente explicou a palavra Messilá. Semana que vem a gente vai explicar a palavra Yesharim. Eu achei que semana que vem a gente ia começar o livro. Tô vendo que talvez sim, talvez não, mas só a pergunta. Agora os Ashkenazim, por favor, porque os Faradim, eu não exijo isso deles, mas os Ashkenazim tem que saber. O Messilá Yesharim fala de 3 pontos, 3 tachanot. Como se fala tachanot? Não pontos, estações. Isso, boa. 3 estações onde a pessoa vai chegar. A primeira estação, quem lê no número 2, está escrito assim, a Prishut, eu peguei do meio do livro, tá? Hitchirat ha-Chassidut. A Chassidut é a segunda estação. Tudo que a gente explicou até agora,
A primeira coisa que a pessoa tem que ser, isso todo mundo é obrigado a ser, tá? Ser tzadik. Não, isso é mínimo. Tzadik é o mínimo. Tzadik é o básico. Isso é o mínimo, né? O que é tzadik? Tem um livro antes desse? Tem um livro antes desse? A introdução. O que é tzadik? O que é tzadik? É quem faz tudo certo. Isso é tzadik. Isso aí é livro da oitava série, está na sexta. Não é. Eu vou te falar. Tzadik, as pessoas não sabem o que é a tradução. mais mitzvot que a velhota. Também, no Rambam, mas isso é outra definição. Tzadik, na Mishnah, em vários lugares, tzadik é a pessoa shoseh tzedek. Ou seja, você faz o que tem que fazer. Acabou. Essa é a primeira fase. Não falei que a gente nasceu tzadik, mas esse é o mínimo. Todo Yehudi tem que ser tzadik. Uma pessoa de 100 anos, né? Não tem desculpa. O Messias Shanim foi feito. Eu sempre me falava, que quando eu gostava no É porque ser tzadik não é somente a pessoa cumprir mitzvot, Ben Adam Lamakom, e vir no minyan, estudar a Torá todo dia. Ó. tudo Você certinho. tem certas itens de comportamento diferente de Ben Adam Haverou. Nahon? Maneira de que Buda Vaim é difícil. Voltando à pergunta do Biro, não é fácil, mas é exigência. Tzadik é exigência. A partir do tzadik já não é mais exigência, já é madrigot que a pessoa pode se elevar. Mas o tzadik é exigência Não aquela básica. cheguinha de comportamento, falar com as pessoas, isso já está na parte de Hassid. Você não é lá. Hassid, o que é o Hassid? Mikan va'ala leu sheye Hassid. Depois do tzadik tem o Hassid. Quem é o Hassid? Hassid é mitchassedim kono. A pessoa que faz a mais. Fora a sua obrigação, ele também faz a mais do que ele deveria. Ele é uma pessoa que ele mitnadev, ele se esforça a mais para fazer o que Hashem quer. A terceira fase, que é a fase que é muito elevada, é a fase do Kadosh. Kadosh é uma pessoa que ela já está completamente... tudo que ela faz, ele vive em outra realidade. A gente não vai nem definir o que é Kadosh, essa é a última fase. Nena Kedushá Kafulo, a última fase é o Kadosh. Então a gente falou, existe Tzadikim, Hassidim e Kedoshim. Agora os Ashkenazim, por favor. O que está faltando? Dica, tá no número 4. Eu apaguei para ninguém saber. Está na Tefilá de Shabbat. Deixa aí. É, muito bom. Já chamou. Befesh, sempre de Tromal, esse daí está aqui, de Barer. Brishon Hassidim Tit Kadash, Ubekerev Kedoshim Tit Alá. Befi, Yesharim. Então fala o Yesharim, Falta o Yesharim aí. Tzadikim. Hassidim e A gente fala em Shabbat, na Tefilá. Para quem vem na Tefilá de manhã, sexta-feira, 9 horas. Sábado, nas 9 horas. Sexta-feira, 8h15. Befi Yesharim de Tromam. Tá, a primeira madrigá é Yesharim. Só então você chega no Tzadikim, Tá faltando o Yesharim. Hassidim e Kedoshim. Essas são as 4 madrigal que a gente tem. Ou seja, se o livro do Mesilat Yesharim, que chama Mesilat Yesharim, não fala dos Yesharim, É porque a pessoa já... é porque a pessoa, para começar o Mesilat Yesharim, já tem que estar. Aí volta aquela pergunta se não tem um livro antes. Tem. A aula que vem a gente vai Não é melhor explicar... estudar esse livro. Não. Então, A aula que vem a gente vai estudar o que é Yesharim. Aí vai ficar menos assustador. Mas Mesilat Yesharim é a Mesilá, é o caminho para quem já é Yashar. Ele é voltado... O quê? Yesharim é um cara que está pondo o mínimo em dia. Também. Isso também. Dia, tá tudo certo. Aula que vem a gente começa a explicar o que são Yesharim. Devolve a folhinha para a gente economizar dinheiro para a sinagoga.